Olá, caros discípulos, caro discípulo. Vamos conversar hoje sobre transformação, nosso estudo número 6. Transformação, na máxima sobre transformação é que, com o coração regenerado, o ser humano converte-se a Deus, entregando-se a Jesus. O ser humano ele foi criado à imagem de Deus e destinado à bondade, mas foi separado de Deus pelo pecado, perdendo a sua essência divina. E essa ruptura entre o ser humano e Deus não pode ser superada por esforços humanos ou religiosos devido à natureza contaminada do pecado. Entretanto, porém, todavia, contudo, Deus, movido por sua graça e soberania, intervém para restaurar essa relação. Ele utiliza o seu espírito para regenerar o ser humano, possibilitando a transição da morte espiritual para a vida. E aí nós temos que diferenciar entre remorso e arrependimento. Bom, a regeneração, ela é uma obra do Espírito Santo, ela permite ao ser humano responder à graça de Deus. E a partir disso há um reconhecimento e um arrependimento que são essenciais para a transformação e que difere do remorso. Remorso está ligado ao passado e à dor. O arrependimento, ele leva a uma mudança real. Ou seja, às vezes, e muitas vezes, o que nós entendemos como estar arrependido é talvez um remorso, é ainda ter aquela tentativa humana de se desculpar, de estar justificando ou buscar algum escape do seu passado, da sua dor, daquilo que aconteceu na sua vida. Remorso não tem a ver com arrependimento, porque o arrependimento é uma obra de Deus e não é um simples ato humano. E aí nós vamos entender que após a regeneração, há uma entrega genuína a Deus e um novo caminho de vida. E isso gera o arrependimento. Veja lá o que diz Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Por isso nós precisamos ter o foco qual que é o foco do arrependimento? O foco no arrependimento é que tem a ver com o presente e com o futuro. Tem a ver com reconhecimento de erros e com mudança de atitudes, ao invés de lamentar o passado. Ou seja, o arrependimento ele é aplicável, ele é válido tanto no relacionamento com Deus quanto nos relacionamentos interpessoais. Ele nos faz, pelo Espírito Santo, e é somente pelo Espírito Santo, nos faz conscientes do pecado, da justiça e do juízo, e que nos leva e nos incentiva a uma mudança, que está lá conforme João, capítulo 16, versos 7 e 11. E esse arrependimento vai produzir o fruto, que é diferente do remorso, que me deixa paralisado. O verdadeiro arrependimento leva a ações concretas de mudança, conforme Lucas, capítulo 3, verso 8. O arrependimento ele vai gerar tristeza, vem de uma tristeza que não vai levar ao remorso, não vai levar à tentativa de você acabar com a sua vida. Não, o arrependimento ele vem de uma natureza, de uma tristeza saudável e que é impulsionada pelo Espírito e que vai motivar a reforma de atitudes. Por isso, nossa tendência ao pecado nos distancia de Deus, mas o arrependimento restaura essa relação. E aí você vai ver ali no seu material um desenho de um túmulo, né? Veja, o pecado é o túmulo ali, né, que vai mostrar o ser humano que está morto, né? Como no túmulo, Efésios 2:1, o ser humano sem condições de escolher o bem, já que está morto por causa do pecado. Aí, a partir da ação de Deus, da iniciativa de Deus, leva, né, por livre escolha de Jesus, Deus regenera o ser humano em Cristo Jesus para que ele seja livre do pecado. Isso é regeneração. E essa regeneração leva ao arrependimento,
que é a bondade de Deus que conduz o ser humano ao arrependimento da sua vida influenciada pelo pecado. E a partir disso, você e eu somos perdoados por Deus e o ser humano tem a possibilidade, a condição de viver uma vida nova, já que é nascido de novo. É agora livre da influência do pecado. Ou seja, então Deus nos leva ao arrependimento e nos revela os nossos pecados e incentiva a mudança. Esse arrependimento, que é bíblico, implica numa transformação concreta de comportamento e que é orientada para o futuro e não para o passado. E esse arrependimento nos leva à mudança de atitudes, rompimento de correntes do pecado que nos prende. E essa fé que é concedida pelo Espírito Santo, ela vai além de acreditarmos, mas é um ato de que Deus, uma confiança plena em Deus, de que Ele nos capacita a transformação a partir do nosso arrependimento. Vamos relembrar sobre arrependimento, essa ideia da transformação? Vamos lá. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma ação humana justificando o passado e fica no passado e te deixa paralisante. Ou seja, o remorso nos aprisiona ao passado enquanto o arrependimento nos impulsiona para o futuro, gerando mudança de atitude. Somente a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós passamos a viver uma vida nova. É o que está lá. Eu encerro esse encontro citando Romanos 12, verso 2. A partir de sermos regenerados, transformados, novas criaturas, nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre justificação. Te vejo até lá!